No dia de hoje, a apresentação é de uma casa de 1.887.000. A gente vai falar sobre alguns conteúdos e, ao mesmo tempo, o que você precisa aprender a fazer se você quer vender uma casa como essa. Essa casa é uma casa fantástica, que ela fica em condomínio fechado, ela tem uma estrutura de 228 metros quadrados, e eu vou te mostrar cada detalhe da casa e, ao mesmo tempo, a gente vai falar sobre um tema fundamental, que é realmente como é que vende uma casa como essa. Como que eu faço um atendimento para conseguir fazer a venda de um imóvel? O primeiro passo para a gente fazer uma venda como essa é a identificação de quem é o possível comprador de uma casa como essa. E a identificação de um possível comprador, ele vai muito de tu realmente ir atrás de um relacionamento, tu entender que assim, poxa, a gente está falando de uma casa, que é uma casa residencial para moradia. A gente não está numa cidade que é uma cidade turística, como o litoral, como a serra, que o pessoal vai como uma casa de final de semana. Então a casa, essa aqui é a casa que o cliente vai morar. Então, a partir do momento que tu identifica que essa é a casa para o cliente, tu tem que fazer um processo de ver as pessoas que moram por aqui. Normalmente, se a gente vai falar desse ticket, é um empresário num padrão maior, são pessoas que realmente têm famílias um pouco maiores, porque aqui a gente está falando de um imóvel que ele tem uma estrutura onde tem uma suíte e tem mais 2 dormitórios, então é para uma família inteira. E tu começa a identificar a persona. Identificando a persona, tu entende que tu vai ter que olhar toda a lista de empresários, pessoas que tu tem relacionamento, talvez colegas teus que têm relacionamento com empresários desse patamar, e fazer uma parceria com esses teus colegas para entrar em contato, fazer visita, mostrar. Mas o principal, saber todos os detalhes desse imóvel. Então tu tem que saber os detalhes do imóvel, mas tu tem que saber também o que tem nesse condomínio. Ele é perto do quê? O que faria com que ele escolhesse esse condomínio para morar? Por que esse aqui tem uma vantagem? Por exemplo, esse aqui ele tem uma rua que ele tem um recuo. Então tu tem uma rotatória aqui que é um diferencial, porque o pessoal não cruza na frente dele, ele cruza na outra rua, mas ele tem uma entrada principal do condomínio que ele vê tudo que está acontecendo. Ele tem na sacada a possibilidade de justamente enxergar tudo. Então são esses pequenos detalhes que tu tem que ter como domínio. Não adianta tu, por exemplo, tentar vender um imóvel como esse, mas tu não visitar ele, tu saber todos os detalhes dele, tu olhar o detalhe, porque na hora da reunião tu vai ter que explicar o detalhe. Só que o processo de venda de uma casa como essa, ele passa muito mais do que simplesmente tu entender a persona, mas vai muito do corretor, ele realmente ter confiança para vender um imóvel como esse. E se tu está começando agora, de coração não faz sentido tu escolher um imóvel nesse patamar. Se tu ainda não fez muitas vendas, se tu ainda não conseguiu embalar e sentar na frente de qualquer cliente e não tremer na hora da venda, eu te sugiro começar com algum imóvel que ele seja mais acessível. Algum imóvel como um terreno, algum imóvel como 250, 300, 400 mil. Eu sei que quando a gente fala de um imóvel como esse, a gente está falando de uma comissão que ela é mais ou menos na faixa de 100 mil reais. Então, se tu está falando de uma comissão de 100 mil reais, todo mundo quer mudar de vida. Muitas vezes tu entra numa profissão como essa com o objetivo de mudar de vida. As pessoas, elas acabam olhando para uma casa como essa como o caminho mais rápido, mas na realidade não é o caminho mais rápido. Por que ele não é o caminho mais rápido? Porque às vezes tu se tornando especialista na venda de um produto mais acessível, mas tu vender mais, cada venda, mesmo que a comissão seja menor, vai fazer com que tu fique mais tempo no mercado. Porque eu já vi muita gente boa sair do mercado porque acabou o dinheiro, ela não conseguiu se manter, uma vez que o corretor ele vive comissionado. Ao mesmo tempo, é importante a gente ter pequenos sucessos a todo momento. Eu quero te dizer, uma casa como essa, tu consegue vender sim, ela tá no teu alcance. Mas primeiro tu tem que fazer algumas primeiras vendas, algumas pequenas vendas que vão fazer com que a evolução desse processo te torne uma pessoa confiante, porque tudo está na tua autoconfiança. Se tu acreditar que pode, tu tá certo. Se tu acreditar que não pode, tu também tá certo. Só que, além de acreditar que pode, tu tem que ir adquirindo a leveza, a tranquilidade para não tremer na base quando tu vai oferecer um imóvel como esse. Um dos maiores erros que eu vejo acontecer no mercado imobiliário, principalmente nos atendimentos, é a falta de processo. E a falta de processo numa venda, digamos que vamos esquecer um pouquinho a casa, mas focar numa oportunidade. Tu escolheu um apartamento, que é um apartamento lançamento, que está saindo na tua cidade, e o teu interesse é oferecer ele como uma oportunidade de negócio. Esse imóvel que tu está pretendendo oferecer, quando tu chega para mostrar a oportunidade, além de dominar todo o produto, além de tu realmente entender todos os detalhes, tu quando chegar para oferecer, seja através de um agendamento, ou seja, simplesmente indo visitar o cliente, porque às vezes vale a pena
pena. Eu gosto muito de trazer essa informação porque, como a minha agenda ela é muito corrida, a minha rotina é muito corrida, acaba que se a pessoa tentar agendar comigo, eu na maioria das vezes não agendo. Ou eu vou programar para agendar, vou encaixar em algum horário, mas eu acabo não agendando. Em compensação, se essa pessoa aparecer na empresa, ou seja, se ela simplesmente for até a loja, a chance de eu atender ela é muito grande. Então, se ela simplesmente estiver ali na sala de espera, claro que às vezes eu vou estar atendendo, ela pode ter o risco de chegar lá e é um dia que eu não estou na loja, mas se ela estiver lá e eu estiver lá, eu simplesmente vou dar uma atenção porque eu valorizo o meu cliente, eu valorizo a pessoa que está ali para ter um tempo comigo. Por isso que eu recomendo muito para os meus corretores de também colocar na sua rotina visitar os seus clientes com ou sem agendamento, porque às vezes a gente tem um produto que a gente sabe que é para aquele cliente, que tem todo o perfil daquele cliente, mas às vezes nem ele enxergou. E o papel do vendedor é também antecipar e mostrar, poxa, esse produto ele é para ti, tu tem uma oportunidade gigantesca através deste produto. E a gente tem que trazer esse tipo de informação para o nosso cliente. Isso acaba sendo básico para uma evolução de um fechamento. Então, quando tu tem, beleza, aquele produto, tu chegou para mostrar aquele produto para um cliente, a partir do momento que tu começou a mostrar aquele produto para o cliente, tu chegou num processo onde ele avaliou o produto, só que uma coisa que eu vejo que as pessoas não fazem é a ficha de intenção. E essa ficha de intenção, tu vai fazer uma ficha, que normalmente é os dados do cliente, é uma ficha de cadastro, é uma ficha de análise, e essa ficha de cadastro ela é super importante para te conseguir fazer uma evolução daquele processo. Uma sugestão que eu sempre passo para os meus corretores, isso pode ser também em terrenos, tu pode fazer nos lançamentos, que é, tu vai fazer a análise, tu vai desenhar a proposta, uma coisa que não adianta é tu ficar tudo muito solto, tu ser um mostrador de produto. Uma coisa é tu ser um apresentador que está mostrando para fechar, que no caso se torna um fechador de negócio, do que tu simplesmente ser a pessoa que é um mostrador, que tu vai sair mostrando aquele produto sem a intenção de vender ou não, por mais que tu queira vender, tu não faz os processos de venda. E eu sempre digo, quando tu entende que o teu produto, ele realmente é muito bom, acaba que as pessoas, elas compram. E tu tem que ter essa certeza no sentido, como funciona essa certeza? Funciona da seguinte maneira, eu sei que esse produto que eu tenho, vamos dar um exemplo, um terreno agora, eu sei que esse terreno o cara vai comprar agora, ele está comprando na fase 0, que é quando realmente começa, ele vai pagando, quando ele tiver liberado para construir, esse mesmo terreno vai valer talvez 2 vezes o valor, ou 50% a mais, que é super comum se a gente for falar de terrenos. E a partir do momento que eu sei disso, e eu sei que o meu cliente tem potencial de compra, ele consegue comprar, tu vai para apresentar tendo a certeza de que, cara, esse cara vai comprar, ele só pode ter entendido a mesma coisa que eu entendi, então ele vai comprar esse imóvel. E quando tu tem esse discernimento e essa certeza, tu consegue fazer os processos de maneira natural. Sabe onde é que eu vejo muito corretor errar? Eu vejo muito corretor errar no básico, que é tu chegar no final de uma apresentação e perguntar para o cliente se ele gostou ou se ele vai querer. Quando tu faz uma pergunta que a gente chama de pergunta fechada, ele só tem a possibilidade de dizer sim ou não. Gostou? Sim. Gostou? Não. A partir do momento que é uma pergunta fechada, tu tem um problema. Por quê? Porque a partir do momento que tu fez esse tipo de pergunta e ele te disser não, a chance de tu converter no negócio dificulta bem mais. Eu acredito que uma venda, ela tem que ser conduzida de maneira natural. Para mim, depois que eu mostro uma oportunidade, é óbvio que o cliente, se ele entender o que eu entendo, ele vai comprar aquele produto. Óbvio que para fazer isso, tu tem que ser sincero, tu não pode pegar qualquer tipo de produto que tu às vezes sabe que não é um bom negócio e tu sair empurrando para teus clientes. Se tu fizer isso, tu vai primeiro te queimar e tu vai focar simplesmente numa venda que talvez tu vai perder os negócios porque tu tá focando em vender qualquer coisa. Mas se tu realmente faz esse estudo, faz uma análise para trazer uma grande oportunidade e quando tu vê uma grande, tu foca nessa grande oportunidade, bom, daí sim a gente está falando de um corretor que planeja o seu desenvolvimento, ele planeja realmente apresentar um produto correto, mas quando tu chega lá e tu faz uma pergunta aberta e não fechada, tu pergunta para o cliente. Daí essa frase aqui faz toda a diferença, que é, ô fulano, o que tu mais gostou desse terreno? O que tu mais gostou desse imóvel? E aí entra o grande detalhe, porque eu já vi muitas vezes o corretor
ser focado no que ele gosta. Ou seja, como assim ser focado no que ele gosta? Ele chega num apartamento, esse apartamento tem uma vantagem que a localização é maravilhosa, fica bem no centro, é um apartamento espaçoso, que tem, os quartos são grandes, tem uma estrutura legal, e ao mesmo tempo é um apartamento que tem o que a gente chama de rooftop. Rooftop, ele é a cobertura compartilhada, a utilização da cobertura como uma área comum para todos os condôminos. O que que acontece? Às vezes eu vejo o corretor tendo o grande erro de olhar para essas possibilidades, ele olhar para essa situação e o que que ele faz? Ele, em vez de perguntar o que que o cliente mais gostou, ele foca no que ele mais gostou. E corretor, entenda isso. O que tu gostou não interessa. Não interessa por quê? Porque quem está comprando não é tu. Claro que tu tem os teus gostos, claro que se tu der a sorte do cliente ter o mesmo gosto que o teu, tu vai conseguir falar com mais tranquilidade, mais leveza, porque tu também tem essa opinião. Mas às vezes não vai acontecer. Então tu tem que perguntar o que que ele mais gostou, e a partir do momento que tu entender o que que ele mais gostou, tu vai para aquela parte de fazer o quê? Tu vai para aquela parte de mostrar o que ele gostou. Porque tem corretor que faz errado, que pergunta o que ele mais gostou, às vezes, inclusive, faz essa pergunta, mas quando chega na hora de mostrar, chega lá, vai entrar no apartamento, o que que tu mais gostou? Ah, eu gostei muito do espaço do apartamento, porque a minha família é grande, isso aqui realmente encaixa para o que eu tô pensando, e quando chega, depois que o cliente fala isso, ele diz, cara, show de bola, mas tu tem que ver o que que é a estrutura da cobertura, porque isso aí que vai fazer a diferença e tal, tal, tal. Às vezes não é o que ele queria, às vezes isso é legal só para ti, às vezes tu vai falar da piscina, que é algo maravilhoso, ele é um cliente que nem gosta de entrar na piscina. É um cliente que ele vai olhar, beleza, vou comprar porque não é por isso que eu estou comprando, mas tem piscina, mas ele talvez nunca use. Então, corretor, foque em entender o seu cliente. Depois do processo de tu realmente entender o teu cliente, vai um processo de tu fazer o quê? Vai um processo de tu focar em tu realmente atender ele, mostrar a ficha de intenção e mostrar a condição de negócio. Não adianta tu terminar de mostrar um produto e tu não desenhar um fluxo de pagamento para ele, porque esse fluxo de pagamento é o quê? Esse fluxo de pagamento nada mais é do que como que ele vai pagar esse empreendimento. E ele pagando esse empreendimento, como que vai ser? Vai ser com uma entrada, vai ser com parcelas, vai ser com reforço? E isso também te exige que tu saiba o que é possível, porque tu tem que saber as regras do jogo. O que é saber as regras do jogo, Alan? É saber quanto que a construtora aceita receber, quanto de entrada, quanto de parcela, quanto de reforço. A partir do momento que tu entende, tu também vai entender quanto que é possível financiar depois da entrega, qual o percentual. Quando tu entender isso, tu consegue mexer nesses números. Então, quem é que determina essas regras? Quem está vendendo. Então, é a construtora, é a loteadora que vai determinar o que é possível, quais são as regras desse negócio. A partir do momento que tu entender, tu vai conseguir sentar na mesa e entender. Seu fulano, quanto de entrada você teria? Ah, eu tenho uma entrada tal. Daí o cara tem uma entrada tal, tu anota. Quanto que seria possível você pagar de parcela? Daí ele vai dizer quanto que é possível pagar de parcela. Uma vez por ano, tu consegue dar um reforço. Quanto que seria possível esse reforço? E aí começa esse processo de tu ter um entendimento da condição de pagamento do cliente. O que faltar, digamos que tu tem ali 4 anos para pagar, esses 4 anos tu vai botar um reforço por ano, são 4 reforços, tu vai botar uma parcela todos os meses e essa parcela vai ser ali mais ou menos na faixa do que ele consegue pagar, e a entrada vai ser de preferência, se a entrada for maior do que a entrada que precisa para o negócio, tu vai encaixar, porque às vezes é bom para ele dar uma entrada maior para conseguir ter parcelas menores. O que tu tem que só avaliar é se é condizente. Às vezes, se ele está querendo pagar uma entrada pequena, parcela pequena, reforço pequeno, e é um negócio, um ticket mais alto, talvez não encaixe. Tu vai dizer, olha, para esse ticket eu preciso de pelo menos tanto de entrada, pelo menos tanto de parcela, pelo menos tanto de reforço. O que faltar, tu vai colocar num saldo a financiar, tu vai colocar num reforço nas chaves, mas tu tem que desenhar uma proposta para ele, mesmo que isso seja fora da tabela, tu tem que chegar no quanto de entrada, quanto de parcela e quanto de reforço. E é muito importante tu ir sentindo como que tá a tua negociação. Ele mostrou uma condição que é um pouquinho diferente do padrão, tu tem que perguntar para ele se essa condição aqui, tá, essa condição tá boa para ti? Tá, beleza, eu vou levar para aprovação, mas se eu aprovar isso aqui, tá fechado? Pergunta. Às vezes o cara tu tem medo de perguntar, tu tem medo de questionar. Ah, mas eu vou pressionar o meu cliente. Não, tu tá negociando com ele, tu tá perguntando, essa condição aqui, ela fica boa? Se a gente conseguir aprovar isso aqui, tá fechado? Não tá? Não. Tá, mas o que que falta? O que que precisa ajustar? Eu sempre gosto de fazer essa pergunta para meus corretores. Tá, mas travou onde? Onde é que travou? Por que o cara não comprou? Ele não comprou porque travou na localização. Tá, mas tu falou dos benefícios da região, tu mostrou o que que aquela região pode agregar? Onde travou? Isso é fundamental.
quando tu tá fazendo um atendimento, se tu não quer simplesmente estar sendo um mostrador e tu buscar realmente fechar negócios, tu precisa entender onde é que faltou, onde que realmente travou aquela negociação. E quando tu tiver esse entendimento do que travou, tu vai ver que cada vez mais vai diminuir o que trava. Tu vai ter cada vez mais sucesso nos teus fechamentos, porque o que faz tu ter sucesso é realmente entender que só vai fechar negócios a partir do momento que eu souber onde travou e eu ajustar. Quando tu tem então essa certeza absoluta sobre que tu tem um bom negócio nas mãos, que tu tem a possibilidade de fazer uma grande venda para o teu cliente, tu começa a entrar num processo onde tu consegue ter mais certeza para pegar uma documentação de um fechamento. E essa documentação de um fechamento é aquela tua ficha com a proposta. Beleza, Alan, eu já fui, já atendi, tenho confiança no meu produto, domino tudo sobre ele, consegui explicar todos os detalhes, o que tem perto, o que tem longe, como é que é a localização, se tem uma escola perto, se tem uma farmácia perto, se tem uma estrutura perto. Assim como eu expliquei todos os detalhes do empreendimento, eu também tenho que ter uma noção e uma expectativa de valorização. Então, o que é possível valorizar? É legal tu também saber quanto que é possível render. Como assim possível render? Como é que eu faço isso? Se tu vai fazer uma locação por Airbnb, tu tem que saber no sentido quanto que rende o Airbnb naquela região. Qual que é a locação que é possível fazer via Airbnb? São 15 dias no mês? São 30 dias no mês? São 20 dias no mês? São 10 dias no mês? Tu tem que saber mais ou menos como é essa média, porque a partir do momento que tu souber quanto que é essa média, tu vai para uma etapa onde a gente vai ter um processo de conseguir mostrar o cálculo financeiro. E por que saber mostrar o cálculo financeiro faz toda a diferença? Porque a partir do momento que tu sabe mostrar o cálculo financeiro, para o cara que é investidor, ele vai avaliar um investimento. Então tu vai mostrar, bom, tu vai investir tanto, depois disso tu vai ter um saldo a financiar de tanto, que vai dar mais ou menos uma parcela por mês de tanto. A partir do momento que tu mostrou essa parcela por mês, tu mostra um cálculo de rentabilidade, quanto que é possível render através desse empreendimento, e muitas vezes através do Airbnb é possível fazer com que o negócio se pague simplesmente com aquele rendimento do Airbnb, ou seja, com o rendimento do Airbnb ele está pagando o empreendimento. Quando essa conta fica clara e tu já tem uma condição, poxa, tu mostrou todos os detalhes, tu mostrou a possibilidade de rendimento, tu mostrou realmente as grandes vantagens que ele tem nesse empreendimento e tu tem a ficha. Então a partir do momento tu vai dizer assim, beleza, agora eu vou mandar para aprovação. O que eu vejo de erro das pessoas é que elas travam e ficam paradas naquela parte assim, não, eu vou dar uma pensada. Beleza, então enquanto que eu faço a análise para ver se essa tua proposta aprova, tu vai avaliando, conversa com a tua esposa, dá uma conversada, porque enquanto isso eu vou levar para aprovação. Só que ao mesmo tempo, que dia que fica melhor? Amanhã ou depois da manhã? Ou seja, sempre no máximo 48 horas. O ideal é que seja 24. Vamos fazer o seguinte, o ideal talvez é tu oferecer amanhã, qual o melhor horário? De manhã ou de tarde para eu passar aqui na loja para a gente chegar numa definição. E aí ele vai, que daí eu também já vou te dizer se foi aprovado, se não foi, se eu conseguir liberar essa condição. Às vezes, tu até já sabe que essa condição vai ser liberada, mas é que o cliente precisa de um tempo de maturação. Se tu sentir que a venda está muito dentro, que o cara que realmente quer, às vezes tu pode fechar na hora e já dizer para ele, beleza, estou encaminhando para gerar, aprovando, já vou gerar o contrato e o negócio já está fechado. Se tu vê que ele está mais em cima do muro, tu vai usando o tempo a favor, ou seja, tu vai mostrar para ele que tu vai fazer essa parceria no sentido de esperar, vai mandar para uma análise, enquanto isso ele está estudando e analisando. Só que isso tudo é uma continuidade. O que eu nunca faço? Eu nunca pergunto se ele quer. Por que eu nunca pergunto? Porque para mim é óbvio que o cliente quer se eu tenho um bom negócio. Se ele entendeu o que eu entendi, se ele entendeu e ele tem o dinheiro disponível, ele vai querer. É isso que tem que ficar claro na tua cabeça. E daí tu vai conduzir o cliente. Se ele não quiser o produto, em algum momento do atendimento ele vai dizer que não quer. E tá tudo certo, faz parte. O vendedor, ele vai às vezes tomar mais não do que sim. Só que tu tem que ir para vender, tu não pode ir para mostrar, tu não pode ir para achar que é mais um, tu simplesmente está cumprindo tarefa. E eu vejo muita gente focando em cumprir tarefa, simplesmente para deixar o tempo passar, dizer, não, mas a minha parte eu fiz, eu fui lá e apresentei. Não, se tu foi já com o objetivo e achando que tu não ia vender, tu não fez o teu objetivo. Então é aí que tá uma grande diferença. Gente, saiu com a ficha preenchida, condição, tudo preenchido, tu pode voltar no outro dia com o contrato na mão. Se ele vai assinar ou não, se ele vai realmente efetivar,
é outros 500, mas as coisas foram indo e chega num ponto onde o cliente, como ele foi deixando as coisas acontecer pela própria dúvida dele, ele olha, poxa, já está tudo pronto, é só eu assinar e eu vou tocar o negócio, então vamos fazer. E ele vai lá, aquele medo, porque sabe qual que é a dificuldade? Às vezes o medo, a venda, ela é um equilíbrio entre o racional, mas ela é muito emocional. Então, como ela é muito emocional, tu tem que vencer, na maioria das vezes, se tu tem um bom negócio financeiro, que financeiramente é bom, a parte racional tá quebrada. Então, tu só tem que vencer o emocional. E a partir da venda emocional, eu vejo que muita gente não tá preparado. Ele não pega a ficha, ele não evolui para um contrato, e como ele não evolui para um contrato, acaba que na hora que o cliente pensa positivamente, ele diz, tá, eu vou querer, o que acontece? Ele não tem o contrato para o cara assinar. Daí ele vai ter que recém começar o processo, e nesse tempo que ele espera até pegar o contrato e voltar, às vezes o cliente já muda de ideia e ele perde uma venda. Venda, gente, é timing. Tu tem que saber fazer os processos, tu tem que realmente saber como lidar com cada processo para não perder venda. Isso é o que faz total diferença. Eu realmente espero que vocês tenham gostado dessa casa. Essa casa é maravilhosa, que fica em condomínio fechado. É uma casa que realmente tem muito a agregar para quem quiser realmente vir morar aqui. A gente vai ter o prazer de mostrar essa casa para quem é de Santa Cruz e tem interesse em fazer um investimento. Mas eu quero dizer para vocês, cuidem desses conselhos, cuidem destes detalhes, porque isso vai fazer total diferença na vida de vocês. Mandem essas informações para todos os corretores que vocês conhecem, todos os vendedores que vocês conhecem. Se vocês já fazem alguma dessas estratégias, deixe o comentário aqui embaixo, conta um pouquinho, vamos interagir. A gente está com uma sequência de vídeos que estão acontecendo. A maioria deles vai ser dinâmico como esse, mostrando o imóvel para vocês conseguirem ver o imóvel e ao mesmo tempo ter acesso a conteúdo. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.